Nesse vídeo eu vou falar das principais características que os investimentos devem ter para serem considerados investimentos seguros para quem está começando a investir. E ainda vou dar exemplos de alguns tipos de investimentos que se encaixam nessa categoria. Então, se você está pensando em começar a investir ainda em 2023, fica nesse vídeo porque com certeza vai te ajudar. Seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest, eu sou Israel e para a gente determinar qual classe de investimentos é ou não é seguro, a gente tem que pensar na realidade de cada pessoa. Tem pessoas que já investem, tem pessoas que apesar de não investirem, elas já estudaram sobre investimentos, já possuem uma reserva de emergência, já entenderam qual é o perfil de investidor delas. Então, para pessoas que já possuem mais conhecimento, investir em ações pode ser considerado um investimento seguro, porque essa pessoa fez a sua diversificação em vários investimentos, essa pessoa já tem a reserva de emergência guardadinha, ela está preparada para a oscilação que acontece nas ações. Mas para muitas pessoas essa não é a realidade, para quem está começando a investir agora, ou para quem está só planejando para começar ainda em 2023, então a gente tem que pensar em quais são os investimentos mais apropriados para quem está começando, quais são as principais características que esse tipo de investimento tem que ter. Então vamos lá, para o investimento trazer segurança para quem está começando, primeiro de tudo ele tem que ser um investimento de baixo risco, ou seja, tem que ser difícil você perder dinheiro fazendo esse investimento. Pensando nisso, a gente está falando dos investimentos dentro da renda fixa ou dentro do tesouro direto, que são investimentos onde você vai emprestar seu dinheiro para o banco ou você vai emprestar seu dinheiro para o governo. Para você emprestar o dinheiro para o governo e ele não te pagar, isso só vai acontecer se o governo falir, se o país inteiro falir. Já emprestando dinheiro para o banco, você tem o risco de crédito daquele banco, ou seja, o risco daquele banco não te pagar. E isso vai acontecer quando o banco entrar em processo de falência. Então, dentro desses investimentos que você empresta dinheiro para o banco, a gente tem que buscar os bancos que são mais consolidados, os bancos que estão mais saudáveis financeiramente falando, que são os que possuem menos riscos. Além de buscar esses investimentos com baixo risco, a gente tem que pensar em investimentos que possuem pouca volatilidade, ou seja, ao longo de um ano, seu dinheiro não vai oscilar muito como acontece na renda variável. Se você investir em ações, pode ser que daqui a um dia ou daqui a um mês, o valor dessas ações caia 10%, 20%, 50%. Já investindo em investimentos mais conservadores, a gente não tem essa volatilidade toda. Então a gente não tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro em um prazo curto, mas também não tem a possibilidade da gente perder esse dinheiro. Ou a possibilidade é muito baixa, como eu falei, a possibilidade do país inteiro quebrar ou do banco quebrar. Além disso, para esse investimento ser considerado seguro, a gente tem que entender o negócio por trás desse investimento. Não adianta você investir em algo que você não consegue entender. Porque independente do risco desse investimento, se você não entende o que está acontecendo ali, qual é o negócio por trás daquilo, é um investimento de alto risco para você. Então esse seria um dos primeiros passos, porque entendendo o negócio você vai entender do risco dele, vai entender da volatilidade desse investimento e vai descobrir também a barreira de entrada para esse investimento. Essa seria a quarta característica para esse investimento ser considerado seguro para quem está começando. Um investimento que ele tem uma baixa barreira de entrada, ou seja, com R$30, 50 ou até R$100 você já consegue investir, ele é um investimento mais adequado para quem está começando, porque se você precisar juntar R$5.000 para investir tudo de uma vez, uma que vai demorar muito tempo para você juntar e aí você pode até desistir de investir, e outra que vai ser muito dinheiro para você investir de uma vez só e você vai ficar com medo. Mesmo conhecendo um pouco sobre investimento, tendo estudado ali um pouquinho, você vai ficar com medo de ir lá e colocar 5.000 de uma vez, que foi o dinheiro que você juntou. Então, para ser algo seguro, você fazer com tranquilidade, não ficar
ficar pensando nisso antes de ir dormir, tem que ser algo que você comece colocando pouco dinheiro. E aí de pouco em pouco você pode chegar nesses 5 mil, 10 mil, mas no começo você vai lá e coloca só 50 reais. Então isso é importante para quem vai começar em 2023. E quais são esses investimentos que você consegue todas essas características? Eu vou começar falando aqui da renda fixa. Dentro da renda fixa, a gente tem uma série de investimentos e eu vou falar só de 3 tipos aqui. Os CDBs, que são certificados de depósitos bancários, onde você empresta dinheiro para o banco pega esse dinheiro e empresta para outras pessoas. Ele cobra uma taxa alta para essas pessoas que pegam o dinheiro emprestado e depois devolve para você com a taxa que foi combinada lá no começo, com a rentabilidade que foi combinada. E nesse investimento a gente consegue escolher para qual banco a gente vai emprestar o dinheiro, então você consegue escolher um banco que tem uma saúde financeira boa. Além disso, a gente consegue escolher CDBs, esses investimentos que são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É como se fosse um seguro daquele seu dinheiro. Se o banco falir, esse FGC, ele devolve o dinheiro para você, caso você tenha até 250 mil reais investido. Se você tiver mais do que esse valor, aí ele não cobre. Mas ainda assim eu tô falando com quem tá começando, então isso é mais do que o suficiente. Quem dera a gente tivesse 250 mil para ir lá e investir assim de uma vez. E outro investimento que a gente encontra dentro da renda fixa, outros 2 na verdade, são as LCIs e LCAs. LCIs significa Letras de Crédito Imobiliária e LCA, Letras de Crédito do Agronegócio. É a mesma coisa que os CDBs. Você empresta dinheiro para o banco, mas na LCI o banco pega esse dinheiro e destina para o setor imobiliário. Na LCA, ele pega esse dinheiro e destina para o setor do agronegócio. Aqui você também encontra os investimentos garantidos pelo FGC e uma das vantagens é que esses investimentos eles possuem um incentivo do governo, então não é cobrado o imposto de renda. O imposto de renda dos CDBs, ele segue uma tabela regressiva que eu vou colocar aqui na tela para você, que começa com você pagando uma taxa de imposto de renda de 22,5% sobre o lucro que você teve, e quanto mais você deixa o dinheiro investido, menor é essa taxa. Ela chega até a 15% do lucro que você teve com aquele investimento se você deixar o dinheiro investido por mais de 2 anos. E outra classe de investimentos que são super seguros para quem está começando a investir são os investimentos do Tesouro Direto. E lá dentro a gente tem os investimentos como Tesouro Selic, Tesouro IPCA e também Tesouro Pré-fixado. Eu vou falar aqui especialmente do Tesouro Selic. Nesse investimento você vai emprestar dinheiro para o governo e vai receber uma rentabilidade que vai acompanhar a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. O governo decide a cada 45 dias qual é a taxa Selic. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Significa que seu dinheiro vai render sempre essa taxa, vai acompanhando ela, não importa se ela vai descer ou se vai subir. Mas ainda assim é um investimento que tem aquelas características que eu falei, baixa volatilidade quando comparado aos investimentos da renda variável, por exemplo, é super seguro, fácil entender o negócio por trás dele, que você está emprestando dinheiro para o governo, e também é um investimento que tem uma barreira de entrada baixa. Com R$120 você já consegue fazer esse tipo de investimento e começar a investir ainda em 2023. O importante é começar o quanto antes e lembra, começa sempre com pouquinho dinheiro que aí você se sente mais confiante e vai entendendo um pouco aos poucos como funciona, vai acompanhando os vídeos aqui no canal que tem vídeo toda semana explicando sobre investimentos e também sobre educação financeira. Aos pouquinhos você consegue fazer seu pé de meia para o futuro. Bom, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve também no canal para acompanhar o conteúdo que sai por aqui toda semana e eu te vejo no próximo vídeo.